Olá, eu sou Flávia Macedo e vamos juntos em mais um Aliança da Soja. Aqui você acompanha entrevistas e informações da cadeia produtiva da soja e os principais desafios do setor. E no programa de hoje vamos falar sobre o ciclo da soja. Saiba quais variedades indicadas para cada situação e a diferença entre os grupos de maturação. E ainda vamos conversar com o diretor da Exalc para entender quais os cuidados necessários nas fases vegetativa e reprodutiva da planta. O manejo eficiente da lavoura e a boa gestão na operação são fundamentais para extrair o potencial da soja. Conhecer bem o ciclo da cultura e as características da planta são também importantes para o sucesso da produção. O ciclo da soja pode durar de 90 a 160 dias. O ciclo comercial costuma ser menor, de 115 a 125 dias. Esse período é usado pelo produtor para adaptar a melhor estratégia para o negócio. No Brasil, existem 2.387 cultivares, entre convencionais e transgênicas, registradas no Ministério da Agricultura. O mercado de sementes oferece variedades com diferentes períodos de maturação que podem se ajustar melhor de acordo com a região e a rotação de culturas desejada. E entre essas inúmeras variedades, existem opções que vão de super precoce a tardia. Mas essas tantas possibilidades têm causado confusão entre os produtores e, por isso, a nomenclatura para identificar as cultivares está em fase de mudança no mercado. Vamos entender melhor então esse assunto conversando agora com o João Pasqualino, que é coordenador técnico e de pesquisa no Comitê Estratégico Soja Brasil, o CESB. João, vamos começar então falando sobre essa mudança de nomenclatura, o que isso de fato muda, como que está essa fase de mudança e também na sequência já peço para você me responder o que de tudo isso que estamos falando altera de fato o ciclo da cultura. Seja bem-vindo. Olá, Flávia, e a todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite, é sempre uma honra e um prazer estar compartilhando um pouquinho das informações. Sobre ciclo da soja, existe uma grande variedade de cultivares, mais de 2.000 cultivares a nível de mercado, e o ciclo varia de 90 a 160 dias, ponto. E tem dentro dessa logística o ciclo comercial, que vai de 115 a 125 dias, que é de fato quando você instala lá no campo e o produtor tem esse período de dias aí desde o plantio até completar a maturação da cultura. E sobre classificação, está totalmente linkado a isso, que é de fato a duração do ciclo, que vai dar a denominação da classificação. Muitas vezes, o mesmo cultivar plantado em diferentes regiões apresentava variação na duração do ciclo, onde na região sul, cultivar se comportava como médias e na região centro-oeste, por exemplo, a mesma cultivar era considerada precoce. Isso acabava por confundir os produtores e consultores. Para contornar essa situação, surgiram os chamados grupos de maturação ou grupos de maturação relativa, que é uma nomenclatura baseada em números arábicos. E como isso funciona? Os grupos de maturação levam em consideração as regiões de cultivo, classificam as cultivares utilizando números arábicos com valores que variam aí de 0 a 10 e ainda separam as cultivares de acordo com a melhor adaptação para a região, onde poderão atingir o máximo potencial produtivo, o que é ótimo, que é uma informação nova para o produtor. E dentro desse viés, dessa ótica, temos a duração do ciclo que sofre influência de algumas variáveis, que aí a gente já entra na segunda parte da pergunta que você acabou de fazer. Embora exista o grupo de maturação, o que não elimina o fato da duração do ciclo variar de acordo com as regiões. E por que isso acontece também, né? Pois sofre algumas influências de latitude, altitude, temperatura média e fotoperíodos. A duração do ciclo pode variar e para o produtor é extremamente importante para a escolha. São muitos fatores aí para considerar, né, João? E rapidamente eu queria que você trouxesse uma outra coisa que o produtor deve considerar, que é a escolha de hábito da planta, né? Se determinado ou indeterminado. Eu queria entender quais as vantagens e desvantagens de cada um. Excelente. Hoje nós temos no mercado alguns hábitos de crescimento. Vamos pegar os extremos, determinado e indeterminado. Ciclo determinado, vantagens, concentração na floração entre 40 a 45 dias após a emergência. E as pragas e doenças tendem a se concentrar nesse período também. Isso ajuda o posicionamento de defensivo para o manejo dessas moléstias, bem como no manejo nutricional também, um fator importante para o produtor. Para quem opta em ciclo indeterminado, a floração pode iniciar com 20
dias após a emergência e se mantém por mais 20 dias, ou seja, a duração da floração é muito maior e a floração não concentra em um período específico. Embora isso dificulta o manejo do produtor e exige mais atenção também, existe uma grandes vantagens dentro desse processo. São plantas com maior capacidade de recuperação, o produtor aqui pode errar e a planta vai ter maior probabilidade de recuperar e o potencial produtivo tende a ser maior também, Flávio. Tá certo, João. E agora, para a gente encerrar, já entendemos, né, quais os fatores aí devem ser levados em consideração e o que o produtor, então, está considerando, qual que é a estratégia de mercado que está mais comum sendo praticada. Excelente. Para a gente caminhar, então, para uma conclusão, hoje, para você escolher o cultivar, o ciclo tem que se adaptar à sua região, então o produtor está antenado em relação a isso e depende muito do propósito do produtor. Lembrando que latitude, altitude, temperatura média e fotoperíodo influencia direta e indiretamente no ciclo de produção e hoje, atualmente, cultivar ciclos mais curtos, que permite segunda safra, e hábito de crescimento indeterminado, florescimento durante todo o ciclo, hastes mais altas e eretas e pouco engalhamento, hoje são as preferidas do produtor no Brasil, de sul a norte. Obrigada, João, pela sua participação. Volte sempre. Obrigado, Fábio. João esclarecendo para a gente aí a importância de considerar todos os fatores na hora de escolher a variedade. Afinal de contas, são muitas, mais de 2.000 registradas no Ministério da Agricultura. Então, fique de olho aí para ter melhor e maior produtividade na hora da colheita. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos entender quais os cuidados nos períodos vegetativo e reprodutivo da planta. A gente volta daqui a pouco. Até já! E o Aliança da Soja já está de volta e a gente continua falando sobre o ciclo da soja. No bloco anterior, mostramos o que considerar na hora de escolher entre as variedades que vão de super precoce, precoce, média e tardia. Agora vamos saber quais os cuidados em cada um dos estágios de desenvolvimento da planta. Desde o plantio até a colheita, cada etapa é importante para o sucesso da produção. No período vegetativo, representado pela letra V, a planta prioriza a raiz e o crescimento de folhas e faz acúmulo de reservas. As divisões nesta fase são VE, VC, V1, V2, V3, V4 e VN. Já no período reprodutivo, representado pela letra R, a planta prioriza o desenvolvimento das flores, desenvolvimento e enchimento dos grãos. Nesta fase, o grupo de maturação é dividido do R1 ao R8. E vamos entender, então, melhor esse tema com o Durval Dourado Neto, que é diretor da Escola Superior de Agricultura, a Exalc. Durval, eu já quero começar pedindo para você explicar para a gente quais são as prioridades da planta em cada uma dessas fases, né, vegetativa e reprodutiva, pensando aí em absorção de água e nutrientes. Ela tem um processo de inversão em cada uma das fases, certo? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Sim, então, inicialmente, eu gostaria de falar que, basicamente, a espécie, né, ela tem uma estratégia de sobrevivência, né, de garantir a perpetuação da espécie. Então, existe aí o que nós chamamos de ciclo fenológico, né, que vai de semente a semente. Então, é importante, o primeiro conceito é o de drenos fisiológicos. Então, nós temos os principais órgãos, né? Raiz, folha, haste e órgãos reprodutivos. Durval, e falando agora em manejo, uma questão importante é a questão da população de plantas, ter essa estratégia e também do espaçamento, porque lá na frente isso pode comprometer, por exemplo, a absorção de luz, certo? Exatamente. Então, teoricamente, você tem que ter uma população de plantas e um espaçamento para que no R1, R2, no início aí da fase reprodutiva, você tenha a máxima absorção de luz. E, ao mesmo tempo, não tenha respiração excessiva. Então, normalmente, essas populações, elas são determinadas, né, pelo detentor, né, da variedade. Então, é importante o agricultor
seguir a orientação, e que isso varia, né, de ambiente de produção para ambiente de produção. Então, um exemplo, né? Então, se for recomendado para aquele ambiente de produção, que tem aquela janela de semeadura, que a população é 300 mil plantas por hectare, com espaçamento de 45 centímetros, então o produtor deve seguir essa recomendação. E agora pensando na adubação, né? Ela tem início na fase vegetativa, mas ela pode se estender também na fase reprodutiva? Sim, a gente tem como clássico, né? No caso do fósforo, você pode fazer em pré-semeadura ou pode colocar no suco de semeadura. A gente recomenda sempre a aplicação localizada do fósforo. O potássio é a mesma coisa, porém o potássio a gente pode fazer também a lanço, em cobertura, até o V4. Por exemplo, o cobalto e o molibdênio, ele pode ser aplicado no tratamento de sementes para a fixação biológica de nitrogênio. Mas também é possível fazer aí aplicação foliar, principalmente quando está estabelecendo, né, a infecção. Isso ocorre mais ou menos entre V1 e V5, né, o cobalto e o molibdênio. Durval, para a gente encerrar, eu queria que você explicasse para a gente em relação ao controle tanto de ervas daninhas, como também de doenças e pragas. Ervas daninhas têm um prazo para ser feito ali durante a fase vegetativa e no caso do controle de pragas e doenças também é fundamental porque a folha não vai nascer novamente e isso vai ser necessário lá na frente para a fotossíntese, para o enchimento de grãos, é isso? Exato. Então, no caso do controle de plantas daninhas, isso tem que ser feito no início do ciclo. Inclusive, recomenda-se fazer até antes mesmo da semeadura, né? E o limite para o controle seria mais ou menos aí no V4. Então, é importante que se utilize as diferentes técnicas, né? Mesmo em pré-semeadura, com dessecação, etc. Aplicação em pré-plantio incorporado, em pré-emergência e utilizando aí, por exemplo, nas variedades Roundup Ready, né? Até mesmo em pós-emergência, né, que é o caso do glifosato, até o V4. A partir daí começa a haver perda de produtividade devido à competição da planta de soja com a planta daninha por água, por nutrientes e por luz. Então, plantas daninhas no início. Bem, pragas é durante o ciclo inteiro, né? Então, por exemplo, o monitoramento de lagartas, né? Começa desde o início, V1, e vai até o R7. Né? Por exemplo, doença, normalmente, ocorre aí a partir, obviamente, dependendo da época que você semeia, né? Mas, assim, de maneira geral, vai do V6 até o R6 e R7 também. O percevejo é mais no final, porque é mais uma doença, é mais uma praga de vagem e assim por diante. Então, o produtor, conhecendo esses problemas todos, né, pode utilizar, por exemplo, mais no início, materiais de árvore de crescimento determinado, mas no final, árvore de crescimento indeterminado, em função de você ter folha para fazer o enchimento de grão. Eu conversei com o Durval Dourado Neto, que é diretor da Exalc, que trouxe dicas para a gente aí de manejo nas duas fases do ciclo da soja. Muito obrigada pela sua participação, volte mais vezes. Muito obrigado pelo convite. E amanhã tem reprise às 6h30 da manhã e você pode rever esse e outros programas no site e YouTube do Canal Rural. Lá você encontra também conteúdo exclusivo sobre a cadeia produtiva da soja. E o Aliança da Soja de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E já sabe, temos um encontro marcado na semana que vem, segunda-feira, às 1h35. Eu vou esperar você aqui na telinha do Canal Rural. Até lá! Tchau, tchau!